Bom dia, meus irmãos, feliz sábado! É um prazer imensurável estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus e daquilo que Deus quer falar para os nossos corações nessa manhã de sábado, tá? Antes de abrirmos a palavra, vamos fazer o seguinte, vamos curvar nossas frontes e vamos orar? Oremos. Eterno Deus, obrigado pelo amor que o Senhor é por cada um de nós. Nesse momento, abrindo a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale os nossos corações e que nós venhamos pôr em prática em nossas vidas também. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Pois é, irmãos, eu escolhi um texto que é maravilhoso, é espetacular e que eu passei a admirar esse texto nos últimos dias, que fala sobre o caminho de Emaús, né? Que lições a gente pode tirar dessa história do caminho de Emaús para as nossas vidas hoje e para essa meditação nessa manhã de sábado? Bem, a história nos conta que Jesus morreu, Jesus passou por tudo que ele passou, Jesus ressuscitou, as mulheres foram no túmulo e elas falaram aos discípulos, só que alguns discípulos não acreditaram, né? E alguns desses discípulos saíram de Jerusalém para ir para Emaús. O texto nos fala, se nós pegarmos, abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, se nós lermos os versos 13, né, até o verso 35, nós encontramos essa história, né? E nós vemos que os discípulos, eles estavam andando, dois discípulos de Jesus, eles estavam andando de Jerusalém até Emaús. E o texto nos fala que eram mais ou menos 60 estádios, né? Se nós convertermos isso para quilômetros, nós vamos perceber que é em torno de 12, 13 quilômetros de distância, essa distância entre Jerusalém e a cidade ou vilarejo, né, de Emaús. Para você ter uma noção dessa distância, eu fiz uma comparação simples. Eu peguei a distância do centro de Ceilândia. Se você pegar aqui o metrô de Ceilândia Centro até a Universidade Católica de Brasília, lá no Pistão Sul, dá mais ou menos 13,7 quilômetros. Era mais ou menos essa distância entre Jerusalém e Emaús, a distância que os discípulos estavam conversando. E se você for de carro, você vai gastar 18 minutos, é rapidinho. Se você for de bicicleta, 42 minutos, por aí. Se você for a pé, você vai levar em torno de 2 horas e meia a 3 horas, dependendo do seu passo, da forma que você está caminhando, da forma que você está andando. Então é uma distância boa, uma distância legal a ser percorrida, certo? Mas o que isso tem a ver com o texto em si, de irmãos? A história nos conta que eles estavam andando, esses dois discípulos. E aqui ele fala apenas um nome de um discípulo, né, no verso 18, que é Cleopas. Só fala o nome desse discípulo. E esse discípulo, eles, na verdade, não são dos 12 ou dos 11 discípulos que Jesus tinha, mas sim fazia parte dos 70. Aqueles discípulos que Jesus havia enviado lá no início do livro de Lucas, né, para levar a missão, para poder pregar, para poder testemunhar, para poder curar as pessoas, né, e foram enviados de 2 em 2. Então eles estavam lá com sua dupla missionária. E esses discípulos encontraram um homem no caminho, na estrada. E esse discípulo, eles encontraram esse homem e começaram a conversar. E o homem perguntou: o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando aí? E eles falam assim: ué, você é estrangeiro, você é de longe, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém nesses últimos dias? Jesus, que nós tínhamos como um grande profeta, como um Messias, ele foi morto, foi levado a juramento, foi morto, foi crucificado e morreu. E nós éramos seus discípulos e toda a nossa esperança que nós tínhamos nele acabou aí quando ele morreu. Alguns falam que ele ressuscitou, mas ninguém viu ele, a gente não tem a prova de que ele ressuscitou, então a gente não sabe, né, de fato. E assim, esse estranho, né, o texto fala que eles estavam como se fossem vendados, como cegos, não conseguiam entender que aquela pessoa, aquele estranho que estava ali junto com ele, era o próprio Cristo, era o próprio Jesus que havia ressuscitado. E Jesus falava das palavras das Escrituras, e eles concordavam com tudo que Jesus falou. E depois no final ele fala assim: porventura, eu quero ler até esse texto com vocês, nos ardia no coração das palavras que eles estavam falando, né? E ele fala assim, ó, disseram, o verso 32 do capítulo 24 de Lucas, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles só perceberam que era Jesus, da maneira que ele falava, quando eles induziram Jesus a ficar
descansar um pouquinho, já estava anoitecendo, e Jesus ali repartiu o pão e abençoou o pão. Aí eles entenderam que era Jesus, e Jesus desapareceu naquele momento da presença deles. E eles então caiu aquela venda, aquele lençol que tinha nos seus olhos, eles viram, perceberam que era o próprio Cristo, que era Jesus. A jornada que eles faziam para Emaús era para meio que esquecer. Eles eram discípulos, agora não eram mais. Jesus havia morrido, então toda a sua esperança, tudo aquilo que eles tinham, que estava em Jesus, havia acabado, havia desaparecido, havia morrido. Então, eu vou voltar para o lugar onde eu vivia antes, vou voltar para Emaús. E lá eu vou continuar minha vida. Mas quando eles percebem que Jesus havia de fato ressuscitado, que a promessa que Jesus tinha feito havia se cumprido, eles se levantam imediatamente, e o texto nos fala, que eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Então eles já tinham gastado 2 horas, quase 3 horas de caminhada até chegar em Emaús. E mesmo ali cansados, eles levantam e voltam para Jerusalém. Porque eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado de fato. E eles iam voltar para junto dos 11 discípulos de Jesus e das mulheres que seguiam a Jesus. E ali ia contar essa boa nova. Sabe, meus irmãos, qual que é a sua esperança? Você tem esperança em Jesus? Você confia nas promessas de Jesus? Será que nós somos como aqueles discípulos de Jesus que foram enviados, foram chamados por Deus para uma missão, para cumprir a missão? Fomos chamados pelo nome para ali fazermos a vontade de Deus. E fomos enviados a esse mundo. Mas será que nós temos a mesma esperança, a mesma fé em Jesus? Ao passarmos por problemas, ao pensarmos que tudo ao nosso redor acabou, como se abrisse um buraco, um poço ali, puf, e tenhamos acabado perdendo toda a nossa esperança. Às vezes pode acontecer comigo, com você. Perdemos a esperança, não temos mais noção do que irá acontecer e queremos retroceder, voltar atrás, não para nos tornarmos melhores, mas para vivermos a vida antiga, a vida de pecado. Sabe? Isso pode acontecer comigo, com você, afinal de contas nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Jesus. Mas eu quero te falar hoje, nessa manhã de sábado, para você louvar o nome do Senhor. E se preciso voltar atrás, que seja para se tornar melhor, para se tornar uma pessoa melhor para Jesus. Voltar atrás só para voltar aos princípios de Jesus, para voltar aos princípios do Evangelho, para pregar a mensagem que Ele nos confiou. E não desistirmos. Pode ser que as coisas que acontecem ao nosso redor, que acontecem no mundo, nos tornemos cegos para as verdadeiras coisas que realmente importam. E eu quero deixar para você nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, que o importante é Jesus, sempre Jesus em sua vida. Afinal de contas, Ele veio aqui nessa terra, morreu por mim e por você, pagou o preço, a graça que nós devemos aceitar. Pecado não se explica, se aceita e fim, ponto final. Se você, pecador, quer de novo a graça de Jesus, só aceite Jesus. Não volte atrás para fazer coisas erradas, mas siga sempre em frente. Se preciso, volte para Jerusalém, que é a capital da adoração. Volte para Jerusalém, que é onde Jesus está, onde o Evangelho precisa ser pregado, onde as pessoas precisam ouvir de Jesus. É onde nós precisamos, ao pregar, encontrarmos Jesus também em nossos corações. Que Deus nos abençoe. E que você de fato retorne para Jesus, para os braços de Jesus, sempre com a esperança renovada. Esse é o meu desejo, minha oração nesse dia. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque nós temos a oportunidade de te conhecer cada dia mais. A oportunidade de levarmos o teu Evangelho, de falar que o Senhor morreu, ressuscitou e que vive hoje. E que nós precisamos ser salvos também, Pai. Precisamos aceitar essa graça. É só aceitar a graça e ponto final. Não precisamos explicar nada para ninguém. O Senhor já nos conhece muito bem. Nós precisamos somente aceitar a Ti e sermos tuas testemunhas. Paizinho querido, abençoe cada pessoa que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Toque no coração. E que nós sejamos salvos todos os dias da nossa vida. Perdoe todos os nossos pecados. E que nós venhamos salvar outras pessoas também. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Meus queridos, Deus abençoe.
e até a próxima.